Boa noite a todos. Boa noite especial aos espíritas progressistas e mais especial ainda a você que não votou naquela milícia. Bem-vindo a mais um programa Girando a Mesa, que é do Coletivo Nacional Espíritas à Esquerda. Nós temos feito uma série de entrevistas com pré-candidatos dos partidos de esquerda às prefeituras das grandes cidades do país. O nosso objetivo com essa série de entrevistas é justamente apresentar ao público espírita progressista de todo o país os pré-candidatos que são colocados pela esquerda à disputa municipal em 2020. Para assistir a essa entrevista e as outras que já foram feitas e se informar sobre as novidades do movimento espírita progressista, siga nossos perfis nas redes sociais. Nós temos perfis hoje no Facebook, no Twitter, Instagram e YouTube. Quero hoje aqui apresentar os que vão fazer que vão hoje participar dessa nossa entrevista. Somos 2 membros do nosso coletivo, eu, em Brasília, Ricardo Caribé, em Salvador. Hoje nós vamos conversar com Paulo Opusca, que é pré-candidato do PT à Prefeitura de Curitiba. Paulo é advogado, professor de Direito da Universidade Federal do Paraná e foi superintendente do Instituto Municipal de Administração Pública de Curitiba entre 2013 e 2016. Paulo, boa noite e bem-vindo ao nosso programa de entrevistas. Um prazer receber você hoje aqui. E eu já queria, então, iniciar essa nossa entrevista fazendo uma pergunta que eu faço a quase todos os pré-candidatos que nós entrevistamos aqui. Qual é a sua visão sobre a conjuntura política nacional hoje? Ou seja, diante de todo o caos social, o caos econômico, o caos na saúde pública, tudo que nós estamos vivendo, como você enxerga a situação política brasileira? Boa noite, Sérgio. Boa noite, Ricardo. Boa noite, os internautas, todos aqueles que estão nos ouvindo aqui. Para mim é um imenso prazer estar participando desse bate-papo. Da mesma forma, aprendendo, não é isso? Eu estava reparando, Sérgio, atrás de você aí a logo super bem feitinha, assim, né, desse coletivo chamado, né, Espíritas à Esquerda. É mais do que necessário a gente encontrar de todos os lugares aqueles que são à esquerda. Porque, para responder tua pergunta, talvez a estratégia da maior parte das candidaturas a prefeito e a vereador do Brasil será reafirmar o que é ser de esquerda. Num momento tão grave como esse, que o Brasil está vivendo, eu vou lembrar de uma entrevista, você vai lembrar também, do professor Milton Santos, em que a repórter, de uma forma até um pouco grosseira, até um pouco arrogante, diz para ele assim: mas professor Milton Santos, ainda existe esquerda? Daí ele diz assim: enquanto existir pobreza, existirá esquerda. Quem é de esquerda é quem defende prioritariamente a diminuição ou a eliminação das desigualdades regionais e sociais do Brasil. Talvez o artigo mais à esquerda da Constituição de 1988, não é isso? O artigo 3º, dizendo que nós temos como fundamento e finalidade, não é isso? A diminuição das desigualdades regionais e sociais, e que ninguém percebe que é um pressuposto socioeconômico, não é isso? A história do desenvolvimentismo brasileiro é a história do combate à pobreza. E detalhe, né? As pessoas não se tocam disso. Foi a história que, embora a gente tenha sofrido muito, mas do ponto de vista da pretensão política e econômica, ela acabou sendo hegemonizada. Os ministérios que se seguiram dos anos 30 até a reforma trabalhista, eu podia dizer para você, até ali a gente teve um caminho de desenvolvimento em que o movimento social, os sindicatos e a sociedade civil fortaleciam essa estruturação, ainda que o patrimonialismo,
o tradicionalismo brasileiro fizesse resistência às transformações. Mas a gente teve uma história de construção, aquilo que o César Benjamin chamava de uma certa ideia de Brasil, de um desenvolvimentismo que nos traria, nos colocar no mundo, não é isso? Como Brasil. O que significa ser Brasil, né? Hoje as pessoas se apoderaram da bandeira verde e amarela, não é isso? Como se a bandeira verde e amarela fosse anti-esquerda. E como se a bandeira do PT, por exemplo, mas eles também falam do PCdoB, é engraçado, né? O signo comunista, até o Fernando Henrique recebeu, não é isso? Na forma como esse discurso ficou forte, eles chamam de comunista tudo aquilo que não é o que é o imaginário, vamos dizer, essa construção que o bolsonarismo fez. Mas antes de falar isso, eu vou responder a tua pergunta pensando o seguinte, talvez antes da conjuntura nacional, eu queria falar um minuto sobre a questão internacional, que é a seguinte. Antes da pandemia, a gente já vivia numa retomada de uma ofensiva neoliberal diferente da que estava sendo construída, vamos dizer assim, há 15 anos atrás, porque ela conta com um grau, vamos dizer assim, pernóstico e sádico mais avançado, principalmente na perspectiva socioambiental. A gente já tinha investidas do capital sobre a questão ambiental, socioambiental, porque não é só a questão ambiental, que iam trazer consequências como essa que a gente acabou vivendo na pandemia. Mas politicamente, economicamente, a gente já estava vivendo um período. Quando a gente analisa o Rui Mauro Marini, por exemplo, que é alguém, embora o texto seja dos anos 90, ele esquenta o debate no começo dos anos 2000 e vem aquele conceito de superexploração do trabalho, e aqui no Brasil o Ricardo Antunes vai chamar de precariado, não é isso? Dentre outras discussões que a gente vai fazer, já se apresenta uma fase violenta da ordem capitalista, que vai além do que foi os anos 80 e 90, não é isso? Com a tal famigerada união ali do governo Thatcher com o governo Ronald Reagan, não é isso? Um período complexo. E que a gente no Brasil viveu, quando vem o governo Lula, uma espécie de, como se a gente desse um tempo disso tudo, não é? E um projeto desenvolvimentista fosse capaz de retomar a possibilidade de autonomia brasileira e soberania nacional e lugar no mundo. É importante dizer isso. O Brasil ocupa um lugar no mundo entre 2002 e 2013 que talvez só naquele momento histórico a gente conseguiu ocupar. Nós chegamos a ser a quinta economia do mundo, vocês vão lembrar disso. E a quinta economia do mundo, aí eu começo a entrar no que você está falando, quinta economia do mundo porque, por exemplo, começa a ser exportador daqueles produtos que no passado não tinham, vou usar uma expressão gaúcha, Sérgio, você não se incomode, que é o espraiamento, eles dizem isso, espraiou o modelo. Então, o minério de ferro nosso, ele tem um tipo de exportação. Depois do governo Lula, ele se espraia, não é isso? O comércio exterior que a gente realiza com a África e com a Ásia e com as Arábias como um todo, ele é um comércio que realmente assusta o mundo, não é? Veja, a ousadia de criar os BRICS, a ousadia de querer um banco de desenvolvimento, do ponto de vista econômico, eu não estou falando de competição com o Banco Mundial, não estou dizendo isso, não estou falando de competição com os mecanismos, com os mecanismos internacionais do capital, mas uma ousadia de propor uma nova forma de organização desenvolvimentista que envolvia a Rússia, a Índia, a África, o Brasil e a China. E talvez dessa ousadia tenha nascido um projeto ali, que ainda era um pouco embrionário, que não conseguiu ser implementado por completo durante a ditadura militar, de completa colonização da nossa forma de produção do conhecimento e destruição do capital mais caro que talvez a gente tivesse, que foi criar a cultura brasileira, ou naquilo que os franceses vão chamar
de civilização brasileira, vamos dizer assim. Eu não gosto muito desse termo, mas aquilo que nós fizemos. E que nós fizemos, por exemplo, através do conhecimento das universidades, né? As universidades criaram um legado, um conhecimento, que depois, através do seu modelo, vai para os estados, vai para as escolas, vai para a educação fundamental, vai para a juventude, se espraia também. E esse legado, que não tem preço, não é isso? Porque ele é produto da reflexão e do que o Brasil produziu ao longo da sua história, ele mostra o seu poder transgressor, o seu poder revolucionário, não é isso? Eu não sei se eu estou ficando velho, Sérgio, Ricardo, ou se eu já estou chamando de revolução aquilo que a universidade consegue fazer chegar em todos os lugares do Brasil. Pode ser que eu esteja ficando velho, mas como professor, talvez é isso que a gente acaba enxergando. E esse espraiamento incomoda o mundo que manda, né? Na visão do Prebisch aí, o sistema mundo central, ainda é possível a gente usar essa divisão. E a partir disso, se desenha um projeto de dominação desse conhecimento para que o Brasil volte a ser o Brasil, cujo projeto, desde os 400 anos atrás, não é isso? Desde as colonizações, era de ser o atraso, né? Se a gente usar a categoria cepalina, é moderno você ter o Brasil periferia. É modernidade isso, o Brasil periferia. Só que o Brasil, nesse 2002 a 2016, não quer mais ser. Quer ser protagonista. Só que aí vem a questão política que acho que interessa para a tua pergunta, Sérgio. De que modo esse modelo iria entrar no Brasil? E ele entra de uma forma inusitada. Ele entra através de uma operação, não é isso? Policial, judicial, né? Com esse poder judiciário fazendo papel investigativo, né? Algo que tem uma tradição no direito americano, mas não é uma tradição no Brasil. O Brasil não tem tradição de um CSI, vamos dizer assim, desculpe a ironia, investigativo. O Brasil tem tradição do devido processo legal. O Brasil tem tradição de criar o Estado de Direito. É isso que nós construímos como tradição moderna, né? Ainda que a gente tenha tido dificuldade de implementar isso, quando ele vem no final dos anos 80 e a burocracia se estabelece, quando eu falo burocracia, estou usando o conceito do Weber de burocracia, a burocracia se estabelece, e quando essa burocracia se estabelece, a gente cria o Estado de Direito. E esse Estado de Direito é fulminado com uma ação que não à toa ganha o nome de Lava Jato, não é isso? De Operação Lava Jato. Eu diria o seguinte, o nome combina, né? O Lacan vai dizer que a linguagem é a vida, não é isso? O Lacan vai dizer que é a linguagem que se manifesta como vida. E se a gente pensar na força, foi o que aconteceu. Só que não lavou a jato a corrupção brasileira. Lavou a jato o Estado de Direito. Destruiu aquilo que nós tínhamos de legado mais importante, que era a autonomia ante a essa força do interesse internacional. Porque a Lava Jato atuou contra as nossas estatais. Ela atuou contra a construção autônoma brasileira que dá a vida econômica em competição com os grupos econômicos internacionais. É só a gente pensar qual era o modelo que estava por trás da construção do ministro que mais tempo ficou no governo Lula-Dilma, que é o Manteiga. O fortalecimento dessas empresas estatais gerava competição forte no mercado. Por exemplo, da gasolina, por exemplo, dos combustíveis, não é isso? Da pesquisa e do mercado de combustível, até chegar no pré-sal. Do combustível, tá? Do álcool, do etanol ao pré-sal. E quando você afeta isso, você realmente realiza uma lava-jato. Você destrói com aquela força da água que tira o barro do carro, não é isso? O nome vem de uma expressão, de um posto de gasolina, tal, né? Quem acompanha da onde vem. Mas o resultado, o que causou para nós, foi a destruição do Estado de Direito.
O Bolsonaro está nadando de braçada porque a gente está confuso com os papéis dentro do Estado. Os professores são tidos como verdadeiros maníacos, né, tarados, né, desculpa a expressão, mas é isso, que incentivam os alunos a fazerem sexo livre ou a andarem nus pela universidade, não é isso? Demônios de esquerda, que é isso que eles contam. Agora imagine, Sérgio, imagine, Ricardo, um professor da universidade pública que demora 30, 40 anos para construir uma carreira. Detalhe, né, a gente não pode deixar de ser irônico. É o quinto ministro da educação que eles tentam colocar que nem currículo tem. Obviamente, quem constrói currículo no Brasil são os de esquerda, porque os de esquerda se preocupam com conhecimento. Não que na direita não tenha quem se preocupe, mas quem qualificou o conhecimento no Brasil foi o campo progressista, porque está no nosso campo para a superação de pobreza a produção do conhecimento e a formação das pessoas é nosso pressuposto. Não é isso? E a partir daqui, já vou terminar, porque eu dei uma abertura aqui, Sérgio, que foi incrível. Quero ver voltar agora à tua pergunta inicial, mas eu vou fazer. Com isso, eles realizam a destruição disso, os professores, então, passam por isso. Então, veja, para responder a tua pergunta, é bem fácil para mim ser candidato, né? Para mim ser candidato, dizer que sou do Partido dos Trabalhadores. Já nos rotularam de tudo que a gente pode imaginar, não é isso? Então não tem problema nenhum. Apanhar, a gente já apanha como professor, não é? Então, não tem nenhum problema. Vai ficar difícil se as pessoas nos ouvirem e ficarem convencidas. Porque a gente tem autenticidade e conteúdo para fazer qualquer tipo de debate. Não é isso? Se as pessoas perceberem, eles vão ter um problema. Se as pessoas perceberem que a gente tem razão, a gente vai ganhar todas as eleições dentro do país. Não é isso? Aí é que está o detalhe que ninguém está parando para pensar. Se a gente parte do lugar que nós já somos demonizados, no momento que as pessoas perceberem que isso simplesmente é uma retórica, as eleições vão começar a mudar. A gente já está assistindo essa onda acontecer, né? A pandemia jogou na cara das pessoas a necessidade dos princípios que os partidos de esquerda sempre tiveram, dentre eles a defesa intransigente do serviço público. Mas para terminar o que você está colocando. Então, veja, e qual o caminho escolhido? A Lava Jato. E a Lava Jato, que tem como consequência, desde do golpe em relação à presidente Dilma, e olha como é violento, são 3 coisas que a gente sempre tem que pensar quando fala do golpe, né? 1, a postura do Cunha. 2, a não aceitação da eleição por parte do Aécio. Não é isso? 3, o governo Temer. São, vamos dizer assim, no caldeirão da bruxa, os elementos que fizeram o Bolsonaro. É daí que é desse caldo que nasce o Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro é de responsabilidade dessas 3 ações. Por isso que fica fácil para a gente entender que não tem como fazer um movimento de unir todos os países em favor, todos os partidos em favor da democracia, sem a gente discutir esse item, que é a democracia não pressupõe simplesmente a defesa da eleição direta. A democracia pressupõe o aceite da derrota, por exemplo. O espaço de formação da minoria. Ninguém lembra disso quando vai dizer democracia. Democracia é o lugar onde as pessoas que têm a maioria determinam os caminhos da política. Não, ao contrário. Democracia é o lugar onde a maioria respeita o espaço da minoria. E a minoria vai sempre ter espaço para se manifestar, a ponto de, num outro momento, um dia tentar se tornar a maioria novamente. E é essa a base da democracia. E é isso que a gente não diz. Então, o momento já era isso. Mas olha a consequência econômica, para terminar, e aí a gente pode seguir a conversa. Olha a consequência econômica. A partir disso, a primeira ação do governo Temer não é uma ação de um combate à corrupção, mas sim a reforma trabalhista. É destruir completamente o resultado econômico desse legado, porque esse legado transforma pobreza, classe baixa
em trabalhador com renda. Não é isso? A civilização coloca o trabalhador escravo, o trabalhador doméstico, no lugar do trabalhador obreiro, no lugar do trabalhador com carteira assinada. Ela muda a condição do trabalhador brasileiro. E se a reforma trabalhista destrói isso, ela caminha para trás do período que estávamos antes do contrato privado, não é? Com situações que beiram, como a gente vê no campo, a condição de escravo. E, nas cidades, a condição do completo precário, né? O precariado nesse sentido. Então, veja, o que foi eficiente a Lava Jato? A destruição da CLT. O rebaixamento da condição dos trabalhadores. E quando isso acontece, unido à pandemia, também gera a destruição do pequeno empresário. Porque, veja, olha um fenômeno antes da pandemia, e não vamos nem entrar nela. Só queria que a gente pensasse nisso. Uma coisa bem concreta. O trabalhador de uma cadeia produtiva, por exemplo, como são o comércio nos shopping centers, tá? Vamos imaginar isso. Ele tem agora a mudança da reforma que retira direito dele, e aí o dono da lojinha ali, o arrendatário, né? Ele vai lá e pensa assim, opa, vai sobrar dinheiro para mim. Então eu mudo, mando embora, abro o PJ, ou agora contrato intermitente, né? O modelo do comércio, e sobra dinheiro para mim. Aí o dono do shopping aumenta o preço do aluguel. Aí ele joga o dinheiro que ele pagaria para o trabalhador para o valor do aluguel. Perde o trabalhador e perde ele em cadeia. E o cara aumenta o aluguel porque aquele lá fora, que é o investidor do shopping, não é isso? Que está jogando dinheiro no mercado de capital, também tem um dinheiro que oscila para fora no mercado de capital, porque não está sustentado na economia real. E se não está sustentado na economia real, não depende da produção brasileira, aquele produto, que o produto do shopping não é necessariamente o resultado da nossa produção, né? Eu não vi suco de laranja, por exemplo, ser vendido no shopping. Eu não vi minério de ferro ser vendido no shopping. O que é vendido no shopping é aquilo que é vendido no mundo todo, não é? Nas redes e corporações do mundo e não da economia real. Ou seja, quebra ao lado do trabalhador o pequeno, o médio e daqui a pouco, Sérgio, Ricardo, a indústria brasileira. Quem tem projeto de desenvolvimento brasileiro, aí eu concluo com isso, é o Partido dos Trabalhadores. Porque o maior economista brasileiro foi o Celso Furtado. E o Celso Furtado fez os nossos projetos, nossos programas, numa síntese do que foi o progressismo brasileiro. A evolução do ponto de vista econômico do PDT, a evolução do ponto de vista econômico do PTB, evolução no sentido de 2.0. E está onde? No nosso modelo. É isso, Sérgio, que precisa ser retomado. Esse é o pano de fundo, né? Talvez, Ricardo, não com a minha prolixidade, isso eu vou ter que aprender na campanha a não ter, né? O povo precisa de uma discussão direta, mas eu estou entendendo que essa nossa live é com o público que eu estou conversando com vocês, né? Então, por isso essa análise. Esse é o fundo da análise que a gente tem que fazer quando faz a discussão como a de hoje. Desculpem aí, quase meia hora. Não, bacana, eu acho que inúmeras provocações, né? E eu vou tentar, inclusive, vou reformar o que eu tinha pensado. Primeiro, dar boa noite a todos que estão assistindo a gente. E, de novo, cumprimentar você e o Sérgio aqui agora em público. Mas a sua fala, Paulo, é muito bacana porque ela abre um leque, né? Um território de debate. Eu acho que qualifica a discussão sobre candidaturas municipais, porque, apesar de ter toda uma agenda, uma pauta de assuntos ligados ao dia a dia das pessoas no município, nós não podemos abrir mão de conectar os temas da URBS, né, a esse modelo de sociedade, esse ponto de clivagem que nós estamos vivendo, né,
que põe em xeque nossa civilização. Nós estamos diante de um desafio que é civilizatório, né? Então, eu vou mudar um pouco, provocado por sua fala inicial, eu vou fazer uma pergunta que é mais ou menos o seguinte. O conservadorismo e a receptividade a programas ideológicos que flertam com o fascismo e mesmo com o extremismo de direita no Brasil, são traços do nosso eleitorado que estão se revelando com mais clareza depois do golpe de 2016. Muito em função de toda essa transformação, essa composição de articulações que você colocou aí, né? Do PSDB, do MDB, etc. Em Curitiba não é diferente, né? Curitiba é uma cidade que, enfim, ganhou projeção, inclusive, por ser a sede, né? Da Lava Jato, etc. Mas, muito antes disso, Curitiba sempre foi e é relevante no cenário nacional como um espaço, uma cidade que é referência, né? E que, se comparado com as demais grandes cidades brasileiras, capitais e outras grandes cidades, ela é um exemplo em muitos aspectos do ponto de vista da honestidade, da franqueza com que ela aceitou debater sustentabilidade, urbanidade, etc, etc. É realmente uma cidade que é referência para todos nós. Mas, voltando a esse tema da emergência aí do conservadorismo e da receptividade ao fascismo, né, e a pensamentos extremistas de direita, a minha pergunta para você é o seguinte: como restabelecer o diálogo com setores mais conservadores da população? Porque, assim como você, eu também sou docente e a gente não pode jamais se furtar ao diálogo com quem a gente entende que está no lado, digamos, mais obscuro, né? Aquele que ainda ou que rejeita ou que não teve a oportunidade de se lançar à luz, né, do debate civilizatório. A gente vai precisar dialogar com todas as pessoas. O Brasil precisa desse diálogo. Como é que você vê esse desafio de restabelecer, né, a democracia como valor predominante, o papel do Estado como determinante no combate às desigualdades e injustiças sociais, dialogando com essa população que cedeu e que flertou, né, com o fascismo e com a extrema-direita no Brasil? Excelente pergunta. Talvez esse seja o maior dos nossos desafios, mas vamos pensar duas coisas para poder responder. Vamos pensar duas coisas. Primeiro, quem elegeu o Bolsonaro, elegeu o Lula. Né? O Lula chega ao poder com o mesmo eleitor. Esse é o primeiro desafio. Então, polarizar, chamar as pessoas de bolsomínio, na minha opinião, é um erro, um equívoco completo. Porque não é porque a matriz alienante, não é isso? Que é, inclusive, sofisticado, o método é sofisticado, os grupos de WhatsApp, as frases, a forma com que joga nas conversas de bar, não é isso? Se a gente vê pessoas da família que não usavam WhatsApp, né? O tio lá, o pai, o mais velho que não usava, ele replica o material que ele nem se deu conta. Ou seja, o modelo é sofisticado. E aí a gente resolve trazer a discussão para a polarização, debatendo com pessoas, não é isso? Que, na verdade, só estão confusas pela não interpretação do modelo. Então, o primeiro detalhe, lembrar que com quem nós... Quem é o bolsominion? Eu vou dizer uma coisa ousada, o bolsominion é o nosso alvo, é o nosso eleitor. Porque tem um momento que olha para nós e diz, opa, tem alguma coisa errada. Não é isso? E nesse ponto, Ricardo, a nossa atividade profissional é muito importante porque ela tem respeito nas cidades. As pessoas não me chamam de Paulo Opusca. Eu sou advogado há mais tempo do que eu estou na Universidade Federal. Para as pessoas, e elas escolheram a forma de chamar, engraçado isso, né? Quando você começa a ser candidato, você começa a perceber o que é que te chamam. Não, meu sobrenome é Polaco, Sérgio. Polaco, só Polaco pode dizer, porque ela pode ser uma pecha, né? Então, quando alguém de fora chama um polonês de polaco, os poloneses chamam com carinho, né, de polaco também. Inclusive, tem aqui o Dalton Trevisan tem um texto, né, chamado Vampira e a Polaquinha, que é um dos mais famosos, né? E a Polaquinha é uma homenagem a o Paulo Liminski é conhecido como polaco, não é isso? Então, por que eu estou falando isso? O meu sobrenome é Opusca. Difícil, né, a população entender o Opusca, o Paulo Opusca,
né? Vai sair de tudo, vai sair de Ofusca, vai sair de Otusque, vai sair tudo que você puder imaginar. Mas o professor é algo que tem uma representação no Brasil deseducado, não é isso? No Brasil com a educação precária, no Brasil que a educação continua sendo uma necessidade, no Brasil que a educação, quando chega nos lugares mais distantes, salva vidas, não é isso? Mudam realidades de pessoas, não é isso? Com os nossos programas, vocês vão concordar comigo nesse ponto, eu fui professor de uma turma chamada Turma do Pronera, né? O Ricardo deve lembrar disso. No Direito tinha uma turma de um programa que era o Pronera. Ver gente que veio da reforma agrária, do Movimento Sem Terra, não é isso? Virar bacharel em Direito da Universidade Federal do Paraná, né? Uma das mais antigas do Brasil, é uma mudança estrutural, não é? Medicina, as pessoas se formarem em medicina, os descendentes de quilombola, não é isso? Tataranetos de escravos se formando em engenharia, coisa que não teria no Brasil do passado. Essa figura simbólica do professor tem um poder de transformação, porque, no mínimo, tem um respeito para ser ouvido, porque a gente não se forma professor do nada, não é isso? Volta a bater no mesmo lugar. É importante numa fase como essa, Sérgio, que os intelectuais de esquerda, classe média de esquerda, não que o povo não tenha que ser candidato, mas é importante nessa hora que a gente se disponha a participar. No mínimo, no Paraná, aqui, em Curitiba, além de um bom incômodo, né? A gente vai causar, às vezes, um certo constrangimento, porque na hora do debate, a gente vai levantar questões que normalmente a cultura da propaganda política não passa, não é? A internet democratizou o debate, né? Aquela coisa plástica que no passado se tinha, quando você preparava um candidato para o horário eleitoral, preparava o cara para os 30, 45 dias das campanhas de televisão, não vai ter como fazer, porque a internet vai mostrar a verdadeira face, não é? Esse nome, eu gosto sempre de brincar com a linguagem, esse nome live ajuda nisso, porque na live cai o fundo, não é isso? O tempo é diferente, a pessoa mostra o que ela é, e quem está no nosso campo vai mostrar o que de fato a esquerda é, não é? O clichê cai, as discussões se tornam complexas, e aí, nesse sentido, a gente consegue mostrar uma nova cara. Eu perdi o segundo pedaço só, desculpa, Ricardo, repete para mim o segundo pedaço. Você fez a pergunta em 2 eixos. O eixo central era exatamente esse, como restabelecer o diálogo com esses setores da sociedade. Para concluir. Então, primeiro, era isso, né? Dizer que a gente tem que conversar, tem que recuperar. Eu acho que aí a gente tem que fazer o seguinte: a militância é aquela nossa dos anos 80. A gente vai precisar lembrar que o PT vai ter que fazer campanha como fazia, né? Colava aquele decalque, não é? No carro, que a gente fazia em casa, não é? Vai ter que ser um pouco assim, porque mudou completamente o modelo, né? A militância vai contar muito, o voto em legenda vai contar muito, a organização que a gente vai ter que fazer vai contar muito. Mas o alvo é a população em geral. É a população em geral que precisa acordar desse sono, não é isso? Eles diziam isso, né? O discurso do bolsonarismo dizia assim: o gigante, né? Veja, não é nem do bolsonarismo, ele é anterior, ele é no 2013. O gigante acordou, era um slogan das passeatas de 2013, que mostravam, assim, um movimento social diferente, que a gente também tem que estar sensível, porque a forma de organização é outra, a gente tem que ler isso. A periferia se organizou de outro jeito, tem uma pauta ambiental vindo, as redes é uma nova forma, as pautas identitárias tomaram espaço, no bom sentido, da política, cansaram de ficar discutindo as suas situações dentro dos seus grupos, resolveram avançar, não é isso? E fizeram uma crítica à própria esquerda. Tudo isso a gente tem que pensar, né?
a estratégia de voltar a conversar com as pessoas. O Gil Carvalho deu uma entrevista semana passada, ele disse assim, a obrigação de qualquer candidato em 2020 é conversar com todo mundo. Porque as pessoas precisam ser ouvidas. E eu estou ouvindo muito, vou votar no PT pela primeira vez, viu? Isso eu estou ouvindo bastante. Paulo, vou votar no PT pela primeira vez. Paulo, vou votar no PT pela primeira vez. E acho que isso se dá pelo respeito que a gente adquiriu com a vida. Qualquer um de vocês, eu imagino que candidatos, iam carregar esse principal adjetivo, que não é um adjetivo, eu estou fazendo uma piada, né? Que é o professor. E o professor, não que vai querer ensinar os outros candidatos, mas o professor parte de um lugar, não é isso? Para ele, educação é transformação em conhecimento. Então, vamos lá. Professor Paulo, e não Paulo Pusca. Professor Paulo, já que você falou dessa necessidade de chegar ao eleitor, de conversar com ele, além das mudanças que houve nas duas últimas eleições por conta das redes sociais, de ela ter se tornado cada vez mais digitalizada, esse ano ainda haverá um novíssimo desafio, que é a pandemia. A gente vai estar no meio de um processo eleitoral que ainda estaremos vivendo, e algumas cidades, como aí no Paraná, de forma geral, e Curitiba em especial, tem vivido um drama que tem ficado cada vez maior. Como é que o partido pensa em chegar às pessoas diante desse desafio imenso? As estratégias, né, Sérgio? Quais serão as nossas estratégias de campanha? Veja, não vai ter como a gente não conhecer quais os mecanismos de comunicação que deram como vitoriosas as últimas eleições dos últimos 4 anos, no Brasil e no mundo. A mesma ferramenta que o Trump usou foi a ferramenta, de certa forma, que o Bolsonaro usou, e a gente vai precisar decodificar essa ferramenta. Veja, as pessoas usam o Facebook. Tem uma pesquisa que mostra que o Facebook é a ferramenta mais utilizada, mais que o Instagram e mais que o WhatsApp. Porque as pessoas, elas têm um mundo, um ambiente virtual de todas as faixas etárias. Não que as pessoas não sabem usar o WhatsApp. Hoje todo mundo usa o WhatsApp. Mas a comunicação do Facebook é uma comunicação interessante que a gente vai precisar explorar e ver como é que vai ser feito. O WhatsApp tem um problema aí, que é a criação dos grupos. Você deve ter acompanhado essa discussão, né? No modelo deles era assim, ó. Você montava um grupo de WhatsApp, tem como você mapear o conjunto de grupos, lá os 30, 40, 50, 60 grupos com o mesmo tema, e a forma de intervenção da propaganda, ela é a partir de uma atitude subliminar. Então, quem achava, por exemplo, que quando o Bolsonaro se comunicava, ele falava bobagem, no meio da fala dele, por exemplo, ele sempre faz um gesto qualquer que vai ser o mote da semana. E na semana, no espraiamento dos conjuntos de grupos de WhatsApp, vai ter sempre um comentário de alguém que induz a decisão política tomada naquele momento. Por exemplo, as pessoas, em geral, continuam falando mal do serviço público. Um político que tenha como intenção simplesmente ser eleito, ele vai mapear quais as vontades, em tese, a partir de uma pesquisa qualitativa, não é isso? E vai agir numa candidatura respondendo a essas demandas. E a população vai olhar para ele e vai dizer, nossa, ele fala o que eu penso. Na verdade, nem o que ele fala é verdadeiro, nem o que a pessoa pensa é verdadeiro, porque é nesse grupo que isso está. Então, veja, é nessa construção que a gente vai ter que entrar nas redes, sabendo coisas como essa. Iniciativas como a tua são fundamentais para a gente poder fazer essa modificação. Todo mundo diz isso, né? É hora de voltar para os grupos de família que a gente separou há 2, 3 anos atrás, não é isso?
Aquele tio que a gente excluiu, bloqueou, a gente tem que olhar no Facebook, abrir aqueles bloqueados e retomar, os WhatsApp bloqueados e retomar, porque é preciso novamente criar vamos dizer assim, uma nova cultura de retomar aquele desejo, aquela loucura, né? Eu estou vendo vocês aqui pela cor do cabelo do Sérgio, mais ou menos pelo perfil do Ricardo, nós temos a mesma idade, mais ou menos. Então, aquela emoção que a gente viveu, não é? Naquela ida do segundo turno do Lula em 89, que a gente não esperava, a gente tinha a sensação, mas a gente não esperava que ia acontecer o segundo turno, né? Eu tinha certeza que sempre fui fã do velho Brizola, eu tinha certeza que o velho Brizola ia para o segundo turno, e o Lula ia ter feito uma belíssima campanha, e a gente ia avançar Brasil afora, mas na hora H fomos nós, não é isso? Para o segundo, digo nós agora, na época eu era criança, mas e foi o PT para o segundo turno. Claro que naquele momento ia ser difícil ganhar a eleição, principalmente pelo modelo, né, que se tinha, e depois o Lula, na Carta ao Povo Brasileiro, mostra uma alternativa dele, né? Não cabe avaliar aqui se errou, se acertou, se foi demais, né? Os partidos mais à esquerda vão dizer que ali a gente entregou o que não devia ter entregue, enfim, mas não quero entrar nesse mérito. Mas naquele momento avançou e conseguiu a vitória. Outro momento nosso, né? De violenta emoção no bom sentido, né? Violenta emoção é um argumento negativo do Código Penal. Eu quero dizer assim, sob emoção daquilo que a gente juntou, racionalidade, vontade política e emoção. Não é isso? Quem não chora, eu choro até hoje com o jingle da campanha do Lula de 89. E em 2002, a gente também se emocionou, porque é como se a gente revivesse, né? E tem todo o imaginário que as pessoas falam um pouco hoje, né? Que é um outro mundo é possível do Fórum Social Mundial, né? Antes do Lula teve esse movimento mundial. O que era a gente, no final do governo Fernando Henrique, trazendo para o Rio Grande do Sul o Pérez Esquivel, não é isso? O Prêmio Nobel da Paz da época, o Sting, não é isso? Os próprios caras que discutiram o rock and roll alternativo com a crítica em defesa do meio ambiente, diretores de Hollywood que faziam essa defesa. Eu lembro que naquele Fórum Social Mundial, além das nossas pautas tradicionais, além da questão cultural, além das questões específicas dos sindicatos, etc., veio toda uma discussão capitaneada um pouco pelo Boaventura de Souza Santos, né, que era meio padrinho daquilo lá. Veja, aquele sentimento a gente vai precisar retomar. Aquela vontade de discutir a política, de resgate da política, né? A Hannah Arendt, que é uma autora que eu gosto tanto, até aqui, bem aqui atrás, aqui eu tô com... É o que eu tenho da Hannah Arendt aqui. A Hannah Arendt, ela fala sempre disso. A política, desde o Aristóteles, desde os gregos, a tese de doutorado dela são os gregos, né? O Aristóteles, a discussão aristotélica e a passagem depois para o tomismo, a retomada da política. O Bolsonaro nos convenceu de que não precisamos da política. Nós precisamos resgatar a política. Mais uma vez. E a gente precisa resgatar também o amor, já que a gente está falando num canal espírita, não é isso? Na minha opinião, o que vocês têm de mais violento, no bom sentido, é o amor. É a proposta de amor. É a caridade. É a proposta de resgate da humanidade através do amor. E o concreto do amor é a solidariedade, que são os espíritas que difundem, não que o catolicismo não faça, não que as religiões protestantes e pentecostais não façam, mas a tolerância de uma sabedoria temporal veio com as religiões espíritas, não é isso? O entendimento da necessidade do amor incondicional. A leitura a respeito desse amor incondicional, que independe do outro, não é isso? Que é diferente do gostar de, não é? Que não tem nada a ver com o gostar de, que é amar a humanidade, amar o humano, não é isso? E essa mensagem de amor a qualquer preço, ela precisa estar aliada. O nome do teu programa, Sérgio, é o nome da campanha, não é isso? O amor e a defesa da pobreza.
e a diminuição da desigualdade, a gente pode traduzir espíritas à esquerda como amor e transformação da condição de pobreza e desigualdade, e tendo como síntese a política. Eu acho que está aqui a grande mensagem que a gente pode dar. Perfeito. E é uma reinvenção desse conceito, né? Que tem sido deteriorado, né? Eu vou nessa mesma linha e trazer uma preocupação que está ligada a meu campo de interesse acadêmico e profissional, que é o seguinte: o mundo hoje observa um debate que é inadiável, né? Que é a reflexão sobre o conceito de economia e sua relação com o desenvolvimento, com outros conceitos centrais, né? Desenvolvimento, sustentabilidade, solidariedade e humanidade, né? Então, esse conjunto de relações, né? Ele é o pano de fundo dessas transformações todas que nós estamos colocando aqui. Nessa linha de raciocínio, como é que você vê o tema da economia solidária e suas aplicações práticas? E aí eu chamo a atenção especialmente para a questão do cooperativismo, mas a questão do tema da economia solidária, como isso pode se refletir em um programa de governo de uma cidade como Curitiba, né? Porque pensar na cidade é pensar nas pessoas, e pensar nas pessoas, no nosso entendimento, é pensar num arranjo solidário, mais humano, em prol de uma coletividade. Mas como é que você vê esse tema e como é que isso pode estar presente num programa de governo, de uma gestão municipal de uma cidade como Curitiba? Sérgio, eu acho que essa pergunta do Ricardo aí, o pessoal vai dizer que foi arranjada, porque a economia solidária foi meu tema de mestrado e doutorado. Aí é maldade. Ele tinha que fazer uma pergunta. Eu não sabia, desculpa, eu não sabia. A minha tese foi dentro da economia solidária. Agora ele faz essa pergunta. Você vai mandar ela para mim depois. O pessoal que vai olhar o currículo vai dizer, não, isso está combinado. Não pode. Eu combinei com o Ricardo. Veja só, aí eu fico confortável aqui na discussão. Posso só falar uma coisinha antes? Um outro grande economista que faleceu, infelizmente, aí, por conta da Covid, que foi o Carlos Lessa, não é isso? Do Rio. O Carlos Lessa, você perguntou o conceito de economia, ele traz talvez um dos conceitos de economia, que não é dele, mas é dos autores sobre os quais ele constrói o conceito de economia, que é a economia política, não é isso? Que você, se você é da área, você deve ter estudado a partir dali. A grande divisão da economia foi abrir mão da política, que estava no nome original do Smith, Ricardo e Marx, né? E, de certa forma, do Keynes. Quando a macroeconomia aparece, não é isso? Você tem esse conceito de escolha, de decisão política a partir do elencar de prioridades, que não tem nada a ver com escassez, não é isso? Esse reconhecimento que um prefeito, Sérgio, faz economia. E não economias guardar dinheiro, faz economia, ele decide sobre a economia local. Quando ele dá diretriz no seu plano de governo, e quando numa legislação aprovada pela Câmara, no qual ele constrói uma maioria, aparece, por exemplo, a necessidade da inclusão na merenda, Ricardo, de 30% de produtos derivados da reforma agrária, da agricultura familiar, das empresas sustentáveis, da alimentação ou dos grupos ligados, por exemplo, ao movimento de atingidos por barragem, né? Estou pensando aqui várias coisas que podem vir, produtos de regiões em que eu tenho desenvolvimento de uma cultura quilombola, ou outras questões várias que a gente podia falar a partir daqui, né? Entre 2008, Ricardo, e 2012, eu toquei junto ao governo federal um projeto que chamava Rede de Comercialização do Pescado no extremo sul do Rio Grande do Sul. E esse foi o objeto da minha tese de doutorado, em que a ideia era potencializar o desenvolvimento de coletivos ligados à pesca em cooperativas de pescadores. Naqueles lugares em que você tinha um potencial econômico diferente, o empreendimento poderia vir a acontecer. Então, teve lugares que apareceu uma peixaria,
uma empresa familiar que se transformou em peixaria, em outros cooperativa, em outros era só a fábrica de gelo, em outros era o caminhão. Então a cooperação era no uso do transporte, as pessoas tinham um caminhão comum e que fazia o transporte do peixe in natura. Enfim, a rede de comercialização que pudesse construir e garantir a quebra do que talvez seja o principal problema econômico para esses grupos populares, que é o atravessador, não é isso? Que no Brasil existe desde que o Brasil é Brasil, antes do Brasil nação, não é isso? Antes da indústria, antes da manufatura, não é? É pressuposto do comércio o atravessador, literalmente, aquele que pega a coisa de um lado e vai para o outro e tira dinheiro, não é? Tem um ponto aí que dizem, no capitalismo acontece exploração. Não, a relação de comércio, ela por si só é vender mais caro do que comprou, não é isso? A diferença é que no capitalismo agora, a gente arregimenta alguém para trabalhar para nós também, para produzir. E aí a segunda exploração vem ser a tal da construção da mais-valia, não é isso? Que aí já é uma outra discussão. Mas, veja, e aí, pena só, Ricardo, que a economia solidária apareça, isso é uma análise econômica dela, nos momentos de crise nas franjas do capitalismo, né? A gente ainda não conseguiu fazer generalização da economia solidária. A não ser em cidades, municípios pequenos que a gente consegue, que tem uma política pública de indução, né? E que essa política pública de indução é a principal política. Mas nas grandes cidades, ela volta com força sempre que há crise. E aí, quando a crise desaparece, vem uma necessidade de empregabilidade de novo e o trabalhador prefere sempre ser empregado formal. Não é isso? E aí essa construção da solidariedade, talvez te decepcione isso um pouco que eu vou te falar, que foi o resultado da minha tese. Eu também fiquei triste porque eu achava que a gente conseguiria generalizar a economia solidária com os valores. E o que eu descobri na minha tese é que como a economia determina ainda a superestrutura, os valores, se não forem dos grupos e vierem, por exemplo, de uma forma mais dirigida dos grupos que fomentam a construção, eles não vingam na cooperativa, sabe? O Zé Henrique de Faria, vou te indicar então, você falou que tem interesse, o Zé Henrique de Faria tem um livro, na verdade não é um só, eu tenho tudo aqui, depois a gente troca contato, eu posso te mandar. Ele tem, eu estou olhando para a cara deles ali, ele tem, me dá um minuto que eu vou ter que pegar aqui, peraí. Eu não sei se você conhece ele é um dos principais autores, foi reitor da Federal do Paraná, e ele tem aqui 3 volumes de um livro chamado Economia Política do Poder, em que ele discute exatamente isso. Quais são os eixos ideológicos da economia solidária? E quando ele faz isso, ele mostra para nós que a economia solidária careceu de um braço um pouquinho mais forte da estrutura pública para que você tivesse, por exemplo, um desenvolvimentismo da economia solidária. E aí ele analisa, por exemplo, a experiência italiana e da Alemanha, e aí, Sérgio, talvez o momento de aplicar isso é agora, porque foi da grande crise estrutural que veio. Por que a Alemanha e a Itália são cooperadas? Tem o espírito da cooperação, porque eles encontraram no pós-guerra a construção desse espírito. Há uma similaridade de contextos, né? Isso. Por que a Iugoslávia conseguiu transformar as principais grandes cooperativas? Por que Mondragon conseguiu? Por que Barcelona conseguiu? Porque eles voltaram da morte. É visceral. Eles voltaram da morte com a cooperação. Nós ainda não tivemos a experiência, vou repetir a palavra violenta, positiva, tá? É no sentido de visceral, tá? Que eu quero dizer. Agora que nós estamos num momento violento de retomada da economia, pode ser que as pessoas entendam da solidariedade. Porque o cara que está trabalhando no mercado do lado seu vai ter que ganhar metade do que ele ganhava, sob pena de todo mundo se acabar. Mas se você me permite, é exatamente aí que entra a pergunta, porque quando você constrói esse contexto onde isso faz sentido,
né, esse retorno da morte, considerando que nós estamos hoje num país que vive um momento de obscurantismo e de morte não só simbólica, mas de morte factual, com essa pandemia, né, e com essa degradação social, política, institucional, etc., esse não seria o nosso contexto de morte, a inspirar políticos como você, a pensar em recuperar a solidariedade como princípio, como valor dentro de programas políticos e de propostas para gerir, né, cidades? Essa é a pergunta, né? É exatamente isso que você falou. E aí, talvez, Ricardo, a gente precise voltar não só à economia solidária e o cooperativismo, mas a refletir sobre a experiência de construção das cidades depois dos grandes desastres ambientais, depois da bomba atômica. A gente vai ter que pensar isso. Qual a solução japonesa depois da destruição das suas principais cidades? Que tipo de solidariedade nasceu, não é isso? Como diria o Gilberto Gil, na música lá, A Paz, não é isso? Em que ele diz, fez nascer o Japão da paz, não é isso? Eu não lembro agora a primeira parte da música, se é... uma bomba sobre o Japão, exatamente. A música é essa, né? Uma bomba sobre o Japão fez nascer o Japão da paz. Aquela cena, tem um filme, se você puderem assistir, chamado Longo Amanhecer, que é uma sobre a vida do Furtado, uma cena de uma construção de uma estrada de ferro pelo movimento estudantil iugoslavo, logo depois da guerra. Como não tinham saídas, não é isso? As pessoas iam para a rua trabalhar ou morriam, a juventude abriu um buraco, atravessando 2 cidades, e foi botando dormente no chão. A tarefa da juventude era cavar o buraco e botar o dormente. E sob o dormente passava um trem que ligava pessoas que estavam afastadas da guerra, porque entre as cidades estava tudo destruído. E depois, naqueles dormentes, passaram os trens que levavam comida, não é isso? De um lado a outro. E depois, aprimorado, essa estrada de ferro se levava produto industrializado, e a história recomeça com a mão de todos, não é isso? Com a solidariedade a respeito de tudo. Tem um negócio interessante que está acontecendo aqui. Quem está resolvendo os problemas da fome, é complicado isso, né? Nas regiões mais pobres daqui de Curitiba, são as iniciativas da agricultura familiar e do MST, viu, Ricardo? Eles estão dando comida, não é isso? Não estão vendendo, estão produzindo e estão dando. Porque aí as pessoas se alimentam, entram numa retomada com comida, vão se organizar mais uma vez, vão passar a comprar no futuro, desse dinheiro que compra, cria uma rede, uma cadeia. Por isso que a gente precisa discutir mais do que nunca, Sérgio, a renda básica, a questão do auxílio emergencial estendido, que já perdemos essa luta, mas a gente tem que retomar, porque o governo vai precisar voltar a ter grandes gastos, e a gente vai precisar pressionar para que ele tenha, não por conta só da questão da cidadania de quem recebe, mas por conta do que ele vai fazer com o dinheiro. Tem uma questão econômica que a gente precisa discutir. Para onde vai os R$600? É isso que interessa. Porque se vai para a retomada da economia, tem que ir 1.000. É isso que a gente tem que pensar. Se vai voltar e se vai girar, ninguém vai botar o dinheiro na poupança, ninguém vai botar o dinheiro na gaveta. Quem recebe o auxílio emergencial, gasta. E é aí que vai a economia voltar, no gasto público. Desde o Keynes, não é isso? Passando pelo Kalecki, aí não quero nem, não é isso? Dos autores. É ali que vai, é daqui que a gente vai fazer a retomada. E talvez a perspectiva da solidariedade precisa ser retomada. 2 papos, né, que a gente precisa botar do lado da economia, Ricardo. A questão ambiental e a questão da solidariedade, não é? Talvez a economia do futuro tenha como pressuposto
esses dois vetores ou indicadores, aí você que diga o que você acha melhor, não é? Se o indicador sustentabilidade ou o vetor sustentabilidade, não é isso? O indicador solidariedade ou o vetor solidariedade? Professor Paulo, então vamos lá. A gente já bateu 1 hora aqui de bate-papo, a conversa tá boa pra caramba. Mas eu queria fazer mais uma pergunta a você. Eu estive vendo essa semana, me informando sobre as eleições municipais em Curitiba, e vi que já tem 20 pré-candidatos colocados. É claro que ao chegar ao final, provavelmente vão chegar aí talvez 10, um pouco mais de 10 candidatos, mas são muitos candidatos e todos os partidos de esquerda, inclusive, estão lançando também os seus pré-candidatos. Então, professor Paulo, qual é o seu discurso diferencial diante dessa miríade de candidatos de todos os vieses ideológicos? O que é que você tem como seu diferencial para poder atrair o voto ao Partido dos Trabalhadores? Paulo, desculpe, antes de você responder, eu vou pedir, eu gostaria de fazer a minha pergunta também, convergir, porque ela é muito próxima com a de Sérgio, e como a gente já está na reta final, porque eu formulei uma pergunta exatamente nessa direção, ou seja, a gente tem uma cidade, Curitiba, que vem sendo governada por partidos de direita, de centro, no máximo de centro-esquerda, mas conceitualmente, o que é que você, o PT, de Curitiba, veem de equívocos estruturais na gestão municipal de Curitiba que fazem vocês pleitearem a oportunidade de governar a cidade? Complementando um pouco a de Sérgio, mas na mesma linha, o que vocês fazem de crítica central e que dá em vocês a disposição e a vontade de querer governar Curitiba? Vamos lá. Primeiro, em relação aos candidatos, né? Saiu a matéria da Gazeta do Povo hoje, aqui o nosso jornal, talvez o mais veiculado aqui, por ser o tradicional, né? Por ser um dos mais antigos. Não são 20 candidatos. Aí é muito mais um jogo de disputa interna. Por exemplo, dentre os 20 candidatos aparece o Goura e o Gustavo Frutti, que são do mesmo partido e não vão sair os dois. Não é isso? Então é muito mais aí, de certa forma, uma pressão para qual vai se vincular melhor, né? Outra coisa, na última eleição, a governadora do Paraná era Cida Borghetti, e a Maria Vitória, filha dela, que é deputada estadual, foi candidata. Elas aparecem como opções. É muito mais um ensaio dos candidatos, Sérgio. A lista mesmo, acho que tem em torno de 10 nomes, metade disso, portanto, e provavelmente está muito próxima de se consolidar. A surpresa, talvez, aqui, de quem pode ser candidato na última hora é o Requião. Então, a novidade, vamos dizer assim, novidade antiga, né? Mas o que daria uma mudança, um agito no cenário, seria aí o Requião sair candidato a prefeito, mas a gente não sabe dizer exatamente como isso está colocando, isso vai se dar mais para frente. Então, veja, só que aí tem uma questão que nem te respondo, ou melhor, eu te respondo com um dado. O Paulo Opusca é um dos poucos independentes. Não é vinculado ao governo do Estado, não é vinculado à administração municipal, não é vinculado ao governo federal e não tem comprometimento, vamos dizer assim, com o projeto do posto. Embora tenha comprometimento do que vivemos no passado, com o legado que o PT deixou. Mas isso já torna fácil o debate. Fácil não, ele é complexo, mas assim, me desamarra de compromissos. E faz com que a gente possa ter uma visão crítica e ampla de um projeto de cidade com a cara daquilo que a gente falou, na verdade, em síntese, na nossa conversa toda. Primeiro, o compromisso de uma candidatura do PT é um compromisso que vem da base, né? Vai ter, por exemplo, uma grande aceitação na base dos movimentos sociais ligados desde a pastoral operária, não é isso? Passando pela questão dos grupos religiosos que defendem a questão dos migrantes, né?
Olha como a questão dos refugiados e imigrantes está cada vez mais forte no Brasil, e você está diante de uma população que não é eleitora. Mas como é que uma campanha de uma cidade não discute um problema social forte como essa questão? Passa pela reflexão de como é a construção de um projeto popular em defesa da moradia como direito fundamental, não é isso? Já que a gente sabe que na região metropolitana de Curitiba e nas pontas, nas franjas da cidade, continua um processo crônico de ocupação do solo por pressão, porque são irregulares, não é isso? Os grandes aglomerados continuam por ali e os problemas, principalmente ligados ao saneamento básico e acesso à cidadania, são os principais problemas. Então, em relação a isso, a gente tem que ter um enfrentamento. Talvez uma novidade boa, Ricardo, é um projeto forte de soberania alimentar. Então, não é só um projeto para a gente tentar retomar a questão do abastecimento, mas um projeto de soberania. Para além da segurança, né? No começo dos anos 2000, a gente falava desse conceito de segurança alimentar. Agora a gente tem um conceito de soberania alimentar. E a gente vai precisar trabalhar com isso. Eu fiz uma proposta polêmica aqui, Sérgio, do 1% do PIB, do 1% do PIB na cultura. Da pessoa, não, mas olha o que é isso, extrapola o orçamento. Não, eu não estou falando que vai vir do orçamento. Vai vir das iniciativas vinculadas à cultura como um valor e um projeto transversal. Porque a gente precisa retomar a educação com o conceito de cultura. Esse é um detalhe em que é importante. Qual é o diferencial do ensino público? É a cultura que está por trás, é o conhecimento que está por trás. E isso o EAD vai prejudicar muito, a remota vai prejudicar muito, porque está tirando da gente a produção do conhecimento. O aluno da escola pública só faz experiência dentro da escola pública, né? Experiência no sentido de experimento científico, né? A escola pública que tem um projeto que se preocupa, por exemplo, com todo o desenvolvimento generalizado de uma produção científica já no campo da infância, não é isso? E o conhecimento como um todo, o incentivo à leitura, uma retomada dos projetos de cultura. Aí como a gente vai ter que pensar bastante, porque as concepções mudaram bastante, né? Nossa forma de se comunicar nós vamos ter um problema para enfrentar isso, mas aí a gente tem que ver, então, essa cultura espraiada e no ambiental, Ricardo, a gente colocou isso no plano de governo, essa cultura passa o meio ambiente, essa cultura passa a questão até mesmo da concepção que a gente pode ter de qual é a tarefa do serviço público. Porque o servidor público é exatamente aquele que realiza o trabalho da forma mais especializada e qualificada. E a gente vai precisar fazer isso nessa tramitação. Então, se eu tivesse que dizer para você quais são os 5 principais pilares do nosso projeto. A cultura, com esse destino desse 1% do PIB, que passa pelo orçamento, mas vai além de uma construção transversal que envolveria mais secretarias, não é isso? Um segundo lugar, uma discussão específica em relação à soberania alimentar. Um terceiro ponto, que é o ponto da mobilidade urbana, que vai precisar ser rediscutida, porque Curitiba não é mais o exemplo e o modelo nacional, perdeu esse protagonismo no que tange ao transporte coletivo. Vai ter que pensar na questão da inclusão digital e das novas tecnologias como política pública, tem que enfrentar isso. Ou seja, isso joga Curitiba para uma cidade do futuro, não é? E o PT tem condição de discutir o futuro, porque o futuro não é tecnologia. A pandemia nos ensinou que o futuro é tecnologia com defesa do interesse social. A pandemia nos ensinou que o futuro é tecnologia inclusiva. É fazer com que todos tenham acesso à internet, todos tenham acesso ao ensino remoto e ao conhecimento remoto.
Não é isso? A gente vai precisar pensar nisso, como já pensou no passado. E talvez o serviço público vai ter que ser destacado, porque a educação e a saúde, que são as bases disso, estão calcados no serviço público. Daí você vai dizer, Paulo, mas numa cidade grande, a segurança pública também é algo a ser discutido. Isso nossa chapa trouxe como um pré-candidato a vice o delegado Pedro Felipe, que é da Polícia Civil, que participa desse grupo de delegados e policiais antifascistas em defesa dos direitos humanos e cidadania. Então é você ocupar um espaço que não era da esquerda, né? Que é o hard aí, o aparelho repressivo do Estado, que normalmente, a partir do Bolsonaro, é ocupado por forças conservadoras, né? Quando você apresenta um vice da polícia antifascista, você causa um impacto grande. Eu acho que é um pouco por aí. Falei demais, gente, falei demais. A gente, infelizmente, vai ter que ir encerrando o nosso bate-papo aqui. E aí eu queria, então, professor Paulo, que você falasse as suas palavras finais nesse nosso, né, bate-papo aqui de hoje. Qual é a sua mensagem final aí? Bom, agradeço imensamente o convite primeiro, né? Eu não conhecia o teu coletivo, fiquei muito admirado, curioso no primeiro momento, né, do que estamos falando, mas sempre fui um admirador, admirador assim, até seduzido por essa forma de enxergar o mundo, né, que o Espiritismo sempre teve. E aquilo que eu já disse antes, esse comprometimento com a vida e com o amor, né? Talvez de todas as mensagens que a gente pudesse pensar. Eu vou contar uma historinha rápida aqui, que necessariamente não é do Espiritismo, mas que é muito interessante. Eu uma vez tive um contato com um amigo meu, que era padre, por acaso, né? E é engraçado isso, porque ele era padre. E eu disse para ele, o que acontece? Como eu gostaria, viu? Como eu gostaria de ser ateu. Eu tinha todos os desejos e vontades do mundo de ser ateu. Porque não tem nada mais concreto, né, para alguém que é progressista ou até materialista do que ser ateu. Mas tem algo dentro de mim. Eu estava indignado naquela época, minha filha tinha ficado com um problema, ela nasceu com um problema no pulmão e ela tinha ficado muito mal, não digo à beira da morte, mas a infecção tomou conta, até a pneumonia muito profunda, e eu estava no Rio de Janeiro, meio sem saber como me virar, ela ficou internada há muitos dias, então nessas horas se dá uma sacudida, né? Lembra do Forrest Gump lá, o cara que perde as pernas, que ele sobe lá no mastro, não é isso? E grita assim, se tem Deus aí, não é isso? No meio da maré, mostra se tem Deus aí. Aquela cena é forte, né? Eu quero, tá aqui, ó, me mata agora, não é isso? E tem várias passagens bíblicas que passam, que tem essa discussão, né? E eu falei muito nesse sentido, meio desespero, meio nervosismo, falando para esse amigo meu, eu quero ser ateu, mas não consigo, porque tem uma coisa lá dentro, não é isso? Que me faz sentir que tem uma experiência fora disso. Aí olha a sabedoria do bicho. Primeiro que ele disse assim para mim, algo engraçado, vocês vão rir. Ele disse assim, puxa, Paulo, ele padre, você nunca vai ser corno, né? Eu falei, como assim? Você tem essa tua careca aí, vai aparecer o chifre rápido. Ele fez uma piada para quebrar o gelo, né? Para eu poder abrir o coração. E aí ele pega e diz isso para mim. Você já tentou voltar? Faz assim, ó. Volta para tua casa, pega uma sunga que você usava quando tinha 5, 6 anos e entra nela. Como assim? Você tá louco? Isso, bota as perninhas dentro dela, estica a sunga e tenta vestir, não vai entrar na tua coxa de uma perna. É o que você faz de forma imbecil com a tua fé, achando que essa cabeça que caminhou para o conhecimento não deveria ter caminhado ao mesmo tempo para o que seria uma visão espiritualizada do mundo, não é isso? E
nós não cabemos porque a gente não desenvolve ao mesmo tempo, né? A gente se preocupa com algo e ele quer dizer assim, a tua fé é do catecismo ingênuo, né? Você ainda acredita naquelas coisas que a tua tia catecista, né, catequista, te disse quando você tinha 7 anos. E aí a tua fé, né, a tua relação com a espiritualidade não tem a mesma relação que você tem com a tua relação do conhecimento como educador, né? Aquilo me deu uma derrubada. É como se o cara tivesse jogado, não um balde de água fria, mas ele abriu o chuveiro completo, uma cachoeira de água fria na minha cabeça. E aí ele disse algo que me emociona toda vez que eu falo. E eu me emociono de volta de me lembrar. Ele disse assim, ó, você não tem que falar mais nada, a não ser dos pobres. Nas aulas, em cada aula que você acabar, em cada curso que você der, só tem uma questão que você não pode esquecer, dos pobres. Fale dos pobres. Ninguém, nenhuma entidade, do nome que quiser chamar no mundo, de Buda a Confúcio, de Jesus Cristo a outra fé, quer que se fale da sua profissão de fé, mas dos pobres, que é aonde se revela a maior fragilidade da humanidade. Não é isso? Que é aquele sobre os quais nós podemos ser covardes. Fale deles e não esqueça deles. E quando tomar uma decisão na vida, qualquer uma, inclusive como professor, lembre que as consequências afetarão os pobres. Essa é a mensagem que você não pode esquecer. Porra, eu saí daquilo lá, rapaz, e fiquei pensando, que bordoada, hein? Que resposta que possa ser dada. E eu queria deixar num programa como o de vocês esse mesmo compromisso. Se tem algo que nos faz sermos irmãos, não é isso? Vocês e eu, é um compromisso com essas pessoas, porque por isso nós somos de esquerda. Muito obrigado pelo convite, viu? Professor Paulo, eu quero realmente agradecer profundamente não só essas suas palavras finais, que foram muito boas, mas também por você ter tido a disponibilidade de estar conosco, batendo esse papo, conversando, para que a gente possa apresentar a candidatura do PT na cidade de Curitiba a todo o nosso público, porque essa é a nossa proposta aqui. E quero dizer a você, sim, que nós somos espíritas de esquerda justamente porque nós também temos a preferência pelos pobres. A nossa ideia central é essa mesma, ou seja, a ideia de que tudo que nós pensamos, tudo que nós estudamos e acreditamos é para servir aquele que mais precisa. Eu acho que esse é o nosso mote, essa é a nossa filosofia de vida, por isso somos espíritas à esquerda. Professor Paulo, muitíssimo obrigado por essa Obrigado, noite. gente. Foi muito bacana. Ricardo, obrigado por mais uma vez estar aqui conosco. Então, gente, boa noite a todos e tudo de bom para todo mundo. Um abraço. Um abraço, boa noite. Hoje a gente